everyone, I'm Luana Bergamasco, your English teacher. No vídeo de hoje eu vou falar sobre a expressão em inglês quanto tempo leva. Sempre que você quiser perguntar quanto tempo leva para fazer alguma coisa, por exemplo, quanto tempo leva para construir uma casa, a expressão correta a ser usada é How long does it take? E aí você complementa a sua pergunta. Nunca diga how long time. Isso não existe. Então, nesse exemplo que eu acabei de dar para vocês. How long does it take to build a house? Quanto tempo leva para construir uma casa? Ao responder, você deve usar it takes. It takes 3 months to build a house. It takes 3 months to build a house. Não se esqueça de acrescentar o S no verbo, porque se você disser it take, a frase vai estar errada, porque it é terceira pessoa do singular, e sempre que a gente tiver um pronome na terceira pessoa do singular em frases afirmativas no presente, use S no verbo. It takes 3 months to build a house. Caso você queira fazer uma pergunta parecida, só que no passado, quanto tempo levou para construir a casa? A estrutura da pergunta fica bem parecida. Você só vai precisar substituir o does pelo auxiliar do passado. Lembra aí qual é? Did. How long did it take to build the house? Quanto tempo levou para construir a casa? Para você responder, ao invés de dizer it takes, que é a forma do presente, nós dizemos it took. O verbo to take é um verbo irregular. Ele significa pegar, tomar, levar, depende do contexto em que está sendo usado. No caso da nossa frase é levar. E se eu quiser dizer levou 3 meses para construir a casa, eu devo colocá-lo no passado. Como ele é um verbo irregular, nós não podemos simplesmente acrescentar o ed ao verbo take. Take no passado fica took. Então, para responder à pergunta, how long did it take to build the house? Nós dizemos, it took 3 months to build the house. It took 3 months to build the house. Levou 3 meses para construir a casa. Para você fazer essa mesma pergunta no futuro, é bem simples também. Você só vai precisar substituir o auxiliar da frase. Presente does, passado did e o futuro, você já sabe? No futuro, o auxiliar é will nesse caso. Então, nós vamos perguntar, how long will it take to build the house? Quanto tempo levará ou quanto tempo vai levar para construir a casa? E ao responder, nós vamos dizer it will take. O will, porque a frase está no futuro, e take, sem modificações, porque nesse tempo verbal a gente nunca altera o verbo. Então, no presente, lembre-se de colocar o S no verbo, it takes, para responder. No passado, use a forma do passado desse verbo, que é took, it took. E para dizer no futuro, você vai acrescentar o will logo depois do it. It will take 3 months to build the house. Ah, entendi. Caso você queira perguntar quanto tempo alguém leva para fazer alguma coisa, por exemplo, quanto tempo ele leva para chegar ao trabalho? Esse ele nunca vai ser he, porque nessa construção a gente não pode usar os pronomes pessoais. Nesses casos, nós vamos sempre usar o pronome objeto. Me, him, her. Essa frase vai ficar assim. How long does it take him to get to work? E ao responder é a mesma coisa. Coloque o pronome objeto logo depois do verbo take, ou takes na resposta. How long does it take him to get to work? It takes him only 15 minutes to get to work. It takes him. Sempre use o pronome objeto. Caso você não conheça muito bem os pronomes objetos ou quer se aprofundar um pouquinho mais nesse assunto, é só acessar esse link que eu estou deixando aqui embaixo na descrição do vídeo, que é de um outro vídeo onde eu explico sobre os pronomes pessoais e os pronomes objetos. Então, não vai ter mais dúvidas.
Agora, para saber se você entendeu tudo que eu falei e praticar um pouquinho mais, eu vou dizer 5 frases e todas elas vão ter alguma coisinha errada. Você tem que descobrir o que está errado. A primeira frase é: How long does it take he to get to school? Ache o erro, se precisar, pausa para pensar um pouquinho, porque eu já vou dar a resposta. O erro nesse caso foi o uso do he, que eu acabei de dizer que a gente não pode usar pronomes pessoais, eu não posso usar o he nesse caso. Sempre depois do verbo eu vou colocar um pronome objeto. O que se refere a ele é him. Então, o correto é dizer: How long does it take him to get to school? Vamos para a frase número 2? E ela é a seguinte: It take me 10 minutes to get to school. Pausa para descobrir o erro que eu já vou dar a resposta. Nesse caso, eu não usei o S no verbo. Então, se é uma frase no presente afirmativo, eu sempre vou colocar o S porque o sujeito é it. Então, o correto é dizer: It takes me 10 minutes to get to school, alright? A próxima frase é: How long will it take them to clean the kitchen? Pausa, que eu já vou dizer a resposta. E aí, achou o erro dessa frase? É o S no verbo. Nas perguntas, a gente nunca acrescenta S ao verbo. O S só vai ser usado em frases afirmativas e no presente. Então, o correto nessa pergunta é dizer: How long will it take them to clean the kitchen? A próxima frase é: It will take they 1 hour to clean the kitchen. Pausa para pensar que eu já vou dizer onde está errado. Eu usei novamente o sujeito depois do verbo take. Eu disse It will take they. E o correto é dizer It will take them. It will take them 1 hour to clean the kitchen. It took she 1 week to fix the printer. It took she 1 week to fix the printer. Se precisar, pausa o vídeo que eu já vou dar a resposta. Novamente aqui eu usei she, eu usei um pronome pessoal depois do verbo took. Sempre após os verbos nós devemos colocar pronomes objetos. Se você for usar algum pronome depois do verbo, ele tem que ser um pronome objeto. Então, o correto é dizer It took her 1 week to fix the printer. Esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou, se inscreva no canal, deixe um like pra mim, and so next time. Eu falei a frase certa. Vou falar com erro. A próxima frase é It will take them